Aula onde eu vou te mostrar 3 passos práticos para você começar a sair das dívidas. É isso mesmo, 3 passos práticos para você começar a sair das dívidas, pagando por um valor até 3 vezes menor, se livrar disso quanto antes e fazer o dinheiro sobrar na sua conta. Saudade ele vai, Petit. Eu ensino aqui ataque às dívidas, como você também pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, mesmo que você hoje não tenha dinheiro, que seu salário não esteja sobrando, que você esteja cheio de empréstimo lá na folha. E hoje eu vou falar de algumas dessas técnicas e principalmente trazer 3 passos bem práticos para você sair da aula e aplicar. Só que antes eu preciso contextualizar algumas coisas que são muito importantes. Sempre que eu faço as minhas aulas, eu procuro explicar para vocês que sempre você vai ter a parte técnica da coisa. Então, assim, como que eu ligo no banco? O que eu tenho que pedir? O que eu tenho que falar? Que dívida que eu resolvo primeiro? E você tem a parte que são as habilidades que eu chamo de comportamentais, que é como você vai se posicionar diante daquilo, como você vai lidar com o teu emocional, com a pressão que você tem na tua cabeça para fazer aquilo rápido. E todas as vezes que eu trago um conteúdo técnico, antes eu tenho que explicar algumas coisas para vocês, para que você consiga sustentar a execução da técnica. Então, para aquelas pessoas, né, que têm o hábito, às vezes, de ser tão carinhosas comigo nos comentários e falar, tá ligado, vai direto ao ponto. Cara, adulto aprende, né, entendendo por que aquilo acontece. O adulto, isso se chama andragogia. Se você tiver curiosidade de pesquisar a respeito, é como os adultos aprendem. Para os adultos aprenderem, eles precisam entender por que eles têm que fazer aquilo. Então, muito do que eu trago aqui, eu gosto sempre de trazer, é porque se você vê, inclusive, alguém fazendo um comentário desses, assim, embaixo da aula, já me ajuda aí a dar um vaza para essa pessoa, porque eu estou procurando as pessoas que querem mudar de vida. Eu falo que toda vez que eu abro essa câmera, eu saio da minha casa, venho aqui fazer essa live para vocês, porque eu estou procurando as pessoas que estão a fim de dizer, chega, eu não sou a minha dívida, eu não sou o meu saldo bancário, isso aqui não representa quem eu sou, isso aqui é uma situação que eu tô passando e desde o dia que aquela maluquinha cacheada apareceu na minha frente, eu entendi que eu também posso. Todos os dias eu passo aqui para dizer para você que algum dia eu já fui igualzinho a você. Eu já estive aí, sentado na cadeira que você tá, e diferente de você, eu não encontrei algo prático que eu pudesse assistir, ver, colocar em prática, entender que eu não sou sozinho, que junto comigo tem uma galera aí, mais de 60 milhões de brasileiros passando por isso. Mais de infinitas famílias, mãe e pai de família que estão passando por isso agora, que agora, ó, dia 7, dia 8, viram seus salários cair no banco e o banco pegar mais da metade, quiçá alguns bancos que pegam todo o salário das pessoas, inclusive cometendo um ato que é inconstitucional, porque no artigo 10 da Constituição brasileira diz que o salário é impenhorável. Então, é muito importante eu começar as minhas aulas dizendo para vocês por que eu faço o que eu faço. Qual é o motivo de eu fazer isso aqui? Um dia eu já estive na sua cadeira e um dia eu também, durante 8 anos da minha vida, estive na cadeira de gerente de banco. Então eu era a pessoa que não tinha poder nenhum e que tinha que olhar para a cara do pai e mãe de família que estava endividado e falar, não tem outra opção, senhor, só te resta pagar. Então eu espero que com esse disclaimer, eu falo, com esses avisos da paróquia, eu consiga afastar aí as pessoas que não tem, eu brinco que, né, que não tem o que fazer e ficam aqui, às vezes, fazendo comentários destrutivos que não vai levar ninguém a nada, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje com uma pergunta. Primeiro confronto que eu vou fazer aqui com você agora. Você que está me assistindo, sabe quanto você deve? Se você ganhasse na loteria, se você ganhasse no Big Brother, se você fosse irmão próximo de Juliette, quanto você precisaria pegar desse prêmio da loteria para pagar a dívida? Um erro comum que as pessoas cometem na hora de começar a sair das dívidas é ter, sim, um certo medo e fugir de encarar o valor total das dívidas. E eu vou começar a aula de hoje dizendo, enquanto você que está acima do peso não sobe na balança, as chances são que você vai ficar procrastinando, né? Começar a emagrecer. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu subo uma balança, menina, meu cabeça muda rapidinho. E parece que eu tô brincando aqui, falando de peso, mas a bem da verdade é que, enquanto você não saber o tamanho do problema que você precisa resolver, você vai ficar nessa de tô endividado quanto?
Nós chamamos isso de especificidade. Você precisa saber onde você está devendo, quanto você está devendo, e uma das ferramentas que podem te ajudar nisso é o Registrato, e eu vou falar um pouco dele mais para frente, que é lá no Banco Central, onde aparecem todas as suas dívidas cadastradas no Sistema Financeiro Nacional. Então, se você deve banco, se você deve financeira, se você deve uma instituição que é autorizada pelo Banco Central a funcionar, tem lá a informação. Mas o que eu quero dizer aqui para você, tá? Quanto você deve hoje? Essa informação tem que começar a surgir aí na sua cabeça logo que você começa a assistir as minhas aulas. Caiu aqui no meu Instagram, viu essa live, cara, essa menina falou que eu preciso saber o total das minhas dívidas, ela falou que tem um negócio lá chamado Registrato, eu preciso dos contratos da minha dívida, eu preciso saber se é cartão, se é cheque especial, se é CDC salário, se é crédito consignado, se é cartão consignado, se é dívida com a agiota, se é dívida com parente e assim sucessivamente. Então, eu quero abrir aqui agora falando sobre isso é uma remoção. Quando eu pego, eu brinco, né? Quando eu pego a faca e tu enfio e torço, falando, você precisa saber o quanto você deve, o objetivo verdadeiro por trás disso é te mostrar o seguinte, tá na hora de você encarar o real problema e saber de fato o quanto você deve. Por quê? Ficar fugindo, ficar procrastinando vai te atrapalhar nessa caminhada, tá? Vamos contextualizar isso que eu tô falando aqui para vocês agora. Endividado eu? Será que o que a DGL fala é para mim? Será que eu tô endividado? Mas meu nome tá limpo, Dagi. Endividado eu? Mas eu devo só 40 mil, como alguém escreveu aqui nos comentários. Será que eu me enquadro nesses 60 milhões de brasileiros? 60 milhões de brasileiros que devem? Será que eu me enquadro nesse contexto? Então, eu quero começar dizendo assim, se algum dia já passou pela sua cabeça, será que eu sou algum desses 60 milhões de brasileiros endividados? Eu sempre falo que as estatísticas, seja do Serasa, seja do Banco Central, elas sempre vão trazer para você dados estatísticos. E eu quero que você agora consiga avaliar por si só se você é, e se isso que eu falo serve para você ou não. Hoje, se você é brasileiro, se você ganha salário, e se você não vê seu dinheiro sobrar, você não consegue guardar R$ 1 por mês, se consegue, logo vai lá, põe na poupança e tira de novo. Se você, seu salário, você vê mais da metade dele indo embora só para pagar conta, se você não pode planejar uma viagem, se você não olha pro seu filho crescendo e fala, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para comprar roupa para essa criança? Se você vê as coisas aumentarem de preço e o seu salário não aumenta no mesmo passo que os preços aumentam, mais importante do que saber se você faz parte dos endividados, se você é endividado ou não, é você entender o seguinte, você está feliz? Você está feliz com a sua relação com o dinheiro? Se eu perguntasse para você, dê uma nota de 0 a 10 para a sua relação com o dinheiro, qual resposta você daria? Você está feliz com o que você está vivendo? Certo dia, uma moça colocou nos stories, eu só devo cheque especial. E eu chamei ela no direct, porque aquilo acende um fogo dentro de mim, porque é óbvio que ela não percebe que o real problema dela é algum dia na existência dela, ela ter considerado usar cheque especial. Então, se você usa cheque especial, você está endividado mesmo que você esteja devendo só o cheque especial, porque você ter usado o cheque especial é a testificação da sua falta de educação financeira, porque você considerou em algum momento da sua vida pagar 8% ao mês, praticamente um juro de agiota, porque você não deu conta de pagar as contas, porque só tem um motivo para você usar o cheque especial, é você não ter dinheiro para pagar as contas. Aí o banco deixa a droga ali na tua frente, você vai lá, dá uma cheiradinha. Desculpa aqui fazer uma alusão não tão boa, mas assim, é importante você, não precisa você se colocar na posição de, eu sempre falo de coitadinho. Ai, meu Deus, tô endividado, né? Pobre de mim, coitado de mim, tô lascado. Não, não é essa postura. Mas, quando a gente está falando com adultos, pessoas acima de 18 anos, o que eu espero aqui que você leve dessa aula é que você consiga fazer o seguinte, que você consiga se posicionar, que você consiga olhar para a sua situação financeira e falar, isso aqui está precisando de uma ação minha, isso aqui está precisando de uma intervenção minha, isso aqui precisa de uma decisão minha. Então, nesse momento, o que você precisa é se postar diante da tua vida financeira e fazer um confronto com você mesmo e falar, existe um problema aqui e eu estou enrolando para resolver. Existe um fato.
você, em algum momento, pesquisou no Google como sair da dívida, como negociar uma dívida, como fazer o dinheiro sobrar. Então, é nítido que ou você está negando, está no processo de negação do problema, ou você está procrastinando. E aí, quando você entende isso, você fala, opa, peraí, e a única objetivo aqui da minha fala é que você entenda. Beleza, peguei a idade, entendi. Então, se parecer na sua cabeça aquele pensamento assim, endividado? Eu? Mas será? Eu? Será que eu tô mesmo? Será que eu tô? Responde para você mesmo se tá feliz. É isso, responde se você está feliz. Em geral, está feliz com a sua relação com o dinheiro? E eu aposto que a grande maioria vai dizer que não está feliz. E aí você imagina, pô, se tem 60 milhões de brasileiros endividados, tem uma galera que não está endividada. Como é que eu faço para chegar lá? É sobre isso que a gente vai falar aqui agora, tá? Beleza. Aí entra, quando você faz essa testificação de que, beleza, entendi, tô com problema financeiro. Dage, como é que eu vou resolver esse meu problema se o meu dinheiro não está sobrando? Eu entrei na corridinha do rato. Quanto mais eu corro, mais a roda gira, e mais eu corro, e quanto mais rápido eu corro, mais a roda gira. Então, aí você entende o seguinte, ó, eu comecei a fazer, a olhar para o meu problema, e eu ainda tô igual o ratinho dentro da gaiola, girando. Só que o que você precisa entender é, para o ratinho parar de girar, ele vai ter que sair da roda. E se você, ao invés de sair da roda, né, tudo bem que você vai me perguntar, mas como que eu saio da roda? É isso que eu vou falar aqui daqui a pouquinho. Lembra que eu falei no comecinho, eu tô contextualizando para você. Se você ficar só falando, eu tô na roda, eu tô na roda, eu tô na roda, eu tô na roda, você não sai. A sua situação atual, ela precisa ser o seu motivo para sair. Então, olha o que eu tô falando. Pode parecer óbvio, mas pensa só. Qualquer coisa que você falar, que sair da sua boca ou que passar pela tua cabeça enquanto você está lidando com o seu dinheiro, você precisa pensar assim, então, é exatamente porque eu não tenho dinheiro que eu preciso começar a ter. É exatamente porque meu dinheiro não sobra que eu preciso começar a ter dinheiro sobrando. É exatamente que eu tô cheia de dívida que eu preciso sair. Porque olha que maluquice. Os adultos, e eu lido com os meus alunos todos os dias, tá? Eles tendem a olhar o problema e falar, ah, eu tô com esse problema, por isso que eu não consigo resolver. Mas é exatamente aquele problema que tem que ser a pólvora, né? A propulsão ali para você sair. Então, o olhar para o problema, ficar nessa cadeira que você se coloca, do tipo assim, termina de me matar. Eu saí um vídeo esses dias meu e até o pessoal gostou. Porque vocês sentam na cadeira na frente do gerente e falam assim, termina de me matar? Me dá uma renegociação aí daquelas que triplica a minha dívida para eu pagar assim, ó, bem pouquinho, 200 por mês em 120 meses. Aí eu fico pagando pelos próximos 10 anos. Aí quando isso começa a processar na sua cabeça, por mais que você me ouvindo possa parecer assim, tá, mas que dia que eu vou no banco? Tá, mas o que eu tenho que fazer? Nossa, mas que eu tenho que ir no banco e falar o quê? Se você não processa isso que eu tô falando, falta força lá na frente. É o famoso cavalo paraguaio. Você vai, encontra o primeiro obstáculo, trava e para. Então, é preciso que você entenda, Dage, não importa se você não tem dinheiro agora, você vai ter que começar a ter. É exatamente isso. E aí, eu volto e trago uma pergunta para você. Você sabe, se eu te perguntar agora, sem você olhar nenhuma das suas anotações, sem você acessar o seu extrato bancário, sem nada, tá? Então, presta atenção. Imagina que eu bata aí no seu WhatsApp agora e falo, me responde em 1 segundo. Qual foi o seu gasto de supermercado em junho de 2021? Tela azul. Você parar para pensar assim, eu tenho dívida, mas além de ter dívida, eu tenho organização financeira? Então, para e pensa. Tá, eu tenho dívida, mas será que a dívida tem sido a moita que eu me escondo para não controlar o meu orçamento? Olha o que eu tô falando para vocês. Será que ter dívida não tem sido a moita para você não sentar com as suas finanças e entender para onde tem ido o seu dinheiro? Para e pensa, tá? E talvez eu trouxe aqui supermercado, mas eu quero que você pense em todos os outros gastos variáveis. Comida fora de casa, transporte, gasto com o carro, parcela do carro, combustível do carro, impostos do carro, seguro do carro,
telefone, TV a cabo, tudo, escola de criança, material de escola para criança, roupa, sapato, cabelo, cuidados pessoais, presentes, né, mensalidade de coisa que você paga, plano de saúde, estou falando do orçamento como um todo. Então, eu quero que você seja profundamente honesto, brutalmente honesto com você e se responda: será que a minha dívida não tem sido a moita que eu tenho me escondido para não assumir que eu não tenho organização financeira? Porque a dívida nada mais é do que a consequência da sua desorganização financeira. E enquanto você não sair da moita e não entender que a dívida é um problema causado porque você nunca teve educação financeira, que nunca te ensinaram isso na escola, que nunca te ensinaram isso na faculdade, e essa é a verdadeira causa do problema financeiro, e que agora você vai ter que sair de trás da moita, quebrar a moita e se reeducar para nunca mais entrar na moita. Então, quando a gente olha o quesito dívida, eu tenho que olhar por esse aspecto. Eu tenho que parar de fazer dívida de moita, eu tenho que olhar para a moita e falar: por que essa moita está aqui? Está aqui porque eu coloquei ela aqui, porque eu não tinha controle financeiro e fiz essa coisa aqui. Tá tudo bem, eu não sou isso aqui. Eu vou destruir a moita, vou sair de trás da moita e nunca mais vou entrar na moita. E quando você faz isso, você ganha mais um bloquinho de poder pessoal para resolver o problema. Porque enquanto você fica atrás da moita, você está acuado, morrendo de medo de nunca sair das dívidas e ficar vivendo isso pro resto da vida. Vamos lá agora entender um outro aspecto, tá? Desse processo aqui. Existe uma questão, eu sempre procuro trazer para vocês, eu gosto muito do nome mentor, né? Eu aprendi esse nome há pouco tempo, mas eu lembro que eu sou dessa época do coach, né? Que tinha o coach e aí surgiu a figura do mentor. E qual que é a diferença dos dois? O mentor é como se fosse seu pai é seu mentor, que já passou pela vida e ele fala: ó, pra você comer, você faz assim. E por que eu falo que eu entro na posição aqui de mentora de vocês nessas lives? Porque quando eu mostro para vocês onde vocês estão errando, é com o objetivo de dizer para vocês assim: turma, tem duas filas de pessoas aqui. Né? Eu costumo dizer muito que os meus alunos são uma fila de pessoas, eles estão lá seguindo um método, que é o método Mais Dinheiro Zero Dívida. Eles estão fazendo o caminho, e eu estou o tempo inteiro falando para eles: ó, não vai por aqui não, vai para cá. Não vai por aqui não, vai para cá. E quando eu estou aqui na posição falando para vocês, eu gosto de trazer onde as pessoas mais erram, para que vocês possam não cometer esse caminho. Então, presta atenção no que eu vou falar para você agora. Eu noto e vejo, tanto na minha audiência aqui, nas redes sociais, quanto quando meus alunos chegam no método, que o erro que as pessoas cometem na tentativa de negociar as dívidas, na tentativa de fazer o dinheiro sobrar, é fazer as coisas de forma aleatória, sem um processo, sem nem sequer saber por que está anotando o gasto, sem nem sequer saber por que e para que vai ao banco, sem nem sequer saber por que e para que está assistindo um vídeo aleatório no YouTube. Então, para você começar a resolver os seus problemas financeiros, não escolha esse caminho. Eu estou aqui para dizer: escolha entender, primeiro de tudo, o que está acontecendo com você, o que você verdadeiramente quer. E, principalmente, pare de andar igual uma barata tonta que não sabe para onde vai. Começa a pensar assim: eu preciso sair de onde eu tô e o lugar que eu quero ir, tipo, de onde eu tô para um covô do Uber, sabe? Onde que eu tô e para onde eu quero ir, para que você possa entender assim: a vida que eu entendo que eu deveria estar vivendo é uma vida onde eu trabalho nesse lugar, onde o meu salário líquido deveria ser tanto e não com esse monte de desconto de empréstimo. Eu deveria morar naquele lugar, eu queria ter dinheiro para fazer essa viagem uma vez por ano, eu queria poder arrumar minha casa, eu queria poder x. E o erro que eu percebo que as pessoas cometem é que elas se comportam quase como pessoas assim, desesperadas e desnorteadas, que ficam: eu quero sair da dívida, eu quero sair da dívida, eu quero fazer dinheiro sobrar. Cara, eu entendo. Eu não tô aqui dizendo que você faz isso porque você quer. Eu tô aqui para te dizer que se até aqui você fez assim, eu percebo que esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Não colocar uma fotografia do futuro. Como é que você entende que é uma vida financeiramente saudável? Porque se você saiu de uma casa, se você saiu de um lar, se você saiu de uma família, se você saiu de uma faculdade, onde você não tem referência nenhuma do que é saúde financeira, do que é uma vida financeira minimamente equilibrada, como é que você vai resolver o seu problema? Existe uma frase que
Eu até não gosto muito, mas eu vou colocar aqui. A pessoa que quer sair das dívidas e o único objetivo da vida dela é sair das dívidas, quando ela sai das dívidas, ela não tem objetivo. Olha o que eu tô falando, ela saiu das dívidas. E aí, depois? O que vem depois? E ó, eu não vou muito longe, não. Eu vivi isso. Eu, da GL, vivi isso. Eu queria tanto sair da dívida, eu queria tanto pagar a dívida, que o dia que eu paguei a dívida, juro pra vocês, eu sentei a bunda na cadeira e falei, e agora? Foram 4 anos. Eu não posso falar disso que eu me emociono muito. Foram 4 anos, e aí eu fiquei super feliz, paguei a última dívida, e eu falei, e agora? Pouco eu vou, né? E aí eu me vi uma pessoa vazia, triste, sem amigos, chata pra caceta, porque eu não podia sentar numa mesa para tomar uma cerveja, porque eu não tinha condição de pagar. Que não visitava a família, que mal ela me relacionava com as pessoas, e demorou um bom tempo para eu consertar isso. Eu demorei pelo menos um mês. Eu paguei as minhas dívidas dia 12 de dezembro de 2016, todas. A última foi dia 12 de dezembro de 2016. Eu consegui pedir demissão dia 17 de janeiro de 2017. Porque o mundo sem dívida era tipo Nárnia para mim. Era Nárnia. Porque eu fiquei 4 anos vivendo para pagar dívida. Eu acordava e dormia. Falta tantas parcelas. Faltam tantas parcelas. Faltam tantas parcelas. Então, quando eu trago essa informação para vocês, é do mais profundo do meu coração dizer para vocês, isso nem estava no meu script de live aqui, é dizer para vocês que não adianta, gente. Assistam, tem um desenho chamado Pequeno Príncipe. Eu vi a versão dele do desenho. O que é a coisa muito interessante daquele desenho? O menino que estava lá, que o Pequeno Príncipe achou ele, estava desesperado pelo pote de ouro no final do arco-íris. Eu nunca tinha visto nem lido o Pequeno Príncipe, tá? E aí eu botei lá no desenho, minha sobrinha odiou, inclusive, né? Porque é um desenho velho pra caramba, tem no Lumina, que é um site de filme católico, é um negócio, é uma Netflix diferentona. E aí eu assisti o desenho, e aquele desenho pegou no meu coração, porque eu falei assim, olha a certeza que ele tem, que tem um pote de ouro no final do arco-íris. Ao ponto dele conseguir convencer o Pequeno Príncipe lá, a ir com ele lá no pote de ouro no final do arco-íris. E aí talvez você esteja me assistindo agora falando assim, que papo motivacional. Enquanto você não tem um porquê você vai sair das dívidas, porquê que você vai colocar em prática os passos práticos que eu vou te dar agora, você é um cavalo paraguaio. Você vai dar 3 passos e vai desistir. 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 Porque é pesado. O processo de sair das dívidas e fazer o dinheiro sobrar não é fácil. Não é fácil, não é para todo mundo. Eu falo isso sempre. Eu estou procurando aqui os verdadeiros comprometidos. Eu falo para as pessoas que aqui é uma peneira. Minha rede social é uma peneira. Eu estou procurando aquelas pessoas que realmente querem. Estou sedenta, eu fico desesperada atrás delas. Né? Quando eu abro a turma do Mais Dinheiro Zero Dívida, eu brinco que eu faço uma seleção. Esse aqui vem, porque entendeu que precisa de um processo. E aí, quando você entende isso, você começa a entender por que você já tentou tantas vezes e não conseguiu. Por que você já tentou tantas vezes, levou um soco do estômago cada vez que te deram um não e você não conseguiu persistir. E aí, entendendo isso, eu consigo, né, te preparar para falar. Se eu não tenho uma visão do que vai acontecer daqui quando eu terminar de sair das dívidas, se eu não tenho essa visão clara na minha cabeça, eu não persisto. Né? Hoje eu sou uma empreendedora. No momento que eu decidi que eu ia sair do banco, eu abri um CNPJ. Né? Então, eu abri o CNPJ e eu falei, eu quero ajudar as pessoas a lidar com o dinheiro melhor. Hoje, eu falo para todo mundo, eu tenho certeza, eu tenho claro na minha cabeça o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos. E é bom ter essas lives gravadas aqui, porque eu sei exatamente onde eu vou estar daqui 5 anos. E é por isso que eu trabalho 12 horas por dia, é por isso que eu estudo pra caramba, é por isso que eu ralo pra caramba, porque tá claro pra mim. A única coisa que vai me impedir de chegar lá é se Deus não quiser e acontecer alguma coisa, se Deus não permitir. Mas se a graça dele me encontrar, eu tenho certeza que eu vou chegar lá, porque eu tenho essa visão clara. E eu procuro sempre colocar esses marcos para mim, e são marcos. Não é assim, eu quero viver feliz, eu quero tal. E são marcos específicos, determinados. Eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assado. E aí você começa a trazer
clareza, aí não é o pote de ouro no final do arco-íris, é a definição do que é, de fato, que você está buscando. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque existe no nosso país a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Por quê? Você foi criado de uma forma e você ouviu frases assim, quem é rico é porque tá roubando, porque você ouviu frase, assalariado só consegue as coisas assim, parcelando, financiando, fazendo consignado. Não tem dinheiro? Parcela no cartão. Quantas vezes eu vou comprar alguma coisa, a vendedora olha na minha cara, a gente parcela, tá? Como se fosse assim, e aí? Vai parcelar, não vou ter que pagar não, né? Eu comprei um remédio para usar por 30 dias, a pessoa ofereceu para eu pagar em 4 vezes. Falei, qual que é a lógica de eu pagar um remédio que vai durar 30 dias em 4 vezes? O remédio vai acabar, eu vou ter que comprar outro e ainda vai ter 3 parcelas para frente. Por isso que as pessoas se endividam. E aí, quando você entende que você vai ter que olhar e falar, tenho síndrome de Gabriela, preciso agora entender que tá tudo errado. Que é por isso que só uma pequenininha parcela dos brasileiros prosperam na vida. E aí você tem que decidir de que lado que você vai estar. Você vai estar lá do lado das pessoas que seguem perpetuando essa crença de escravidão, de colonização, de um país que praticamente hoje a gente tem uma questão de semi-analfabetismo, as pessoas não sabem interpretar um texto, ou se você vai pegar e falar, opa, peraí, eu vou ser agente de mudança. Eu vou criar uma vida diferente para mim e eu vou criar uma vida diferente para todo mundo que vem depois. Eu vou criar uma vida diferente na minha vida, na vida da minha família e quem vier depois também. Eu vou dizer para os meus filhos que eles não precisam se endividar aos 18 anos. Que eles não precisam fazer como eu fiz, por exemplo, com 17 anos, fazer um cartão na Riachuelo. Não precisa. Que eles podem aprender a guardar, que eles podem começar a guardar até antes que eu vou ajudar. E aí, quando você vai construindo isso na sua cabeça, vai ficando, olha quantos elementos eu já trouxe aqui antes de você ir para a prática. E aí, por último, depois que você introspectou tudo isso na sua cabeça, é hora de matar a síndrome do meu caso. É hora de matar a síndrome do eu sou um floquinho de neve, pobre de mim, só o meu caso é assim. O meu caso é único, exclusivo. Num país que tem 200 milhões de habitantes, só eu tenho consignado. Só eu devo agiota. Só eu, meu salário não sobe. É a síndrome do meu caso. Pobre de mim, eu sou o floco de neve. Só eu que tenho esse problema. Porque todas essas pessoas aí que a Dagi fala que conseguem, elas não vivem o que eu vivo. Essa menina aí aparece na frente da câmera, mas ela não sabe o que eu vivo. Ela não sabe que eu tenho um pai doente. Ela não sabe que eu tenho um marido que não me apoia. Ela não sabe que eu ganho pouco. E essa síndrome do meu caso tem ferrado a vida de vocês. E quando eu falo disso, eu já saio de mim, porque é verdade. Vocês acham que eu não tenho isso às vezes? Às vezes eu falo isso, não, porque os meus alunos têm vergonha de gravar, porque os meus alunos, síndrome do floquinho de neve, de eu sou o único floquinho de neve que caiu daquela nuvem do céu. Seu caso tem as particularidades dele, sim, cada caso é um caso, só você vive o que você vive, mas isso não pode ser um obstáculo. Como eu falei no começo, o seu problema tem que ser o seu propulsor de solução, não a sua trava. Se você ficar olhando para o teu caso e falar, por quê, né? No meu caso, é a síndrome do meu caso. Então, a partir de agora, conforme você for me ouvindo falar do que você precisa fazer, põe a síndrome do meu caso no bolso. Hoje, quando eu falo, normalmente isso acontece quando eu estou conversando com o meu sócio. Eu falo para ele, porque os meus alunos, eu logo falo assim, ai meu Deus, porque os meus alunos não. Porque, vamos lá, o que eu preciso fazer para resolver? Porque a síndrome do meu caso é automática. Ele fala assim, Dagi, vamos fazer tal coisa com os meus alunos, com os seus alunos. A primeira, não, mas é porque os meus alunos são diferentes. A síndrome vem, aí eu falo, não, pera, deixa eu sair que bateu a síndrome do meu caso, porque meu caso é diferente. E eu não falo isso para te ofender, tá? Eu falo isso para aumentar a tua clareza, para que você tenha mais força para agir. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela entrou no curso e ela falou, que é o meu caso. E aí eu falei, olha, eu tô doida para achar um caso único, exclusivo e diferente. Porque se eu achar um caso único, exclusivo e diferente, vai ser a forma de eu ajudar todas
as outras pessoas que têm um caso único, exclusivo e diferente, igual o seu. Então, aqui é muito comum os alunos, os clientes do BRB, principalmente, que é uma situação específica ali em Brasília, ou até mesmo os funcionários do Rio, tanto do Estado quanto da Prefeitura do Rio, que passaram por uma mudança infinita agora, ou as pessoas que estão com margem negativa, porque no meu caso é diferente, porque eu estou com margem negativa, e todas essas outras coisas, elas ficarem com essa visão de que o caso delas é diferente, mas basicamente você não conhece outra pessoa que está vivenciando a mesma situação que você está vivenciando. E aí? Mas vamos lá, agora consegui trazer aí a parte mais fundamental. Então agora você já tem aí os fundamentos para você poder colocar isso em prática, tá? Que é engraçado que eu trouxe aqui uma coisa para vocês, eu não gosto de mostrar as minhas coisas, mas eu acho que nem tem valor aqui não, porque as pessoas são muito curiosas com a vida financeira da gente, né? Eu falo, a minha vida financeira não é igual a vida financeira de vocês, mas eu tô fazendo um curso agora sobre milhas, né? Eu não ia contar isso aqui, mas enfim, agora já foi. Eu tô fazendo um curso agora, e aí tem uma tarefa no curso que é você ir mudando as suas contas mensais, tal, enfim, uma tarefa lá. E aí tá aqui meu caderninho com as minhas contas mensais, né? E por que eu tô falando isso para vocês? Por quê? Não tem fórmula mágica, mas tem, a gente pode chamar aí de um passo a passo. Tem um mini passo a passo que pode ser aplicado para quem tem dívida e para quem não tem dívida. Então, quando eu vou trazer essa estrutura do que você vai fazer agora, ou seja, você vai assistir essa aula e aplicar isso que eu vou falar, eu quero que você tire essas coisas que a gente falou aqui, de meu caso, disso, porque não tem jeito, porque eu não tenho dinheiro. Por isso que eu fui quebrando tudo isso para você entender que eu que não tenho dívida sigo isso, e você também pode seguir mesmo tendo dívida, porque é a mesma forma que eu ensino os meus alunos. Dade, por onde que eu vou começar? Qual que é o primeiro passo que eu vou olhar? Eu vou te recomendar aqui que você, saindo dessa aula, então a primeira coisa que você vai fazer quando você vai começar a entender suas dívidas é pegar o seu contra-cheque e aonde cai o teu salário, o teu extrato de conta salário ou de conta corrente. E começar a entender como se fosse uma listinha para onde está indo o seu dinheiro. E aí, eu não estou falando para você anotar num papel, é você analisar. Então, assim, meu salário bruto é 10 mil e desconta isso, imposto de renda não tem como fugir. E previdência não tem como fugir. Mas e o que é essa associação aqui? E esse consignado? A taxa dele é quanto? E esse consignado? E esse cartão de crédito consignado? Quanto que eu peguei? Quanto que eu já paguei? E você começar a entender para onde está indo o seu dinheiro. Nossa, Dade, mas isso não é óbvio? Não, turma, não é. Lembra que eu falei que um dos erros que as pessoas cometem é fazer de forma aleatória? Elas começam indo no banco negociar, sentando na cadeira, abaixando a mãozinha e falando, é porque tá apertado e tá difícil, me ajuda, tem como parcelar, tem como reduzir o juro, e não é por aí. Você vai ter que começar a investigar, tanto na sua conta corrente, quanto no seu contra-cheque, o que está acontecendo com o seu dinheiro. E por onde a gente vai começar? Pelo que come o seu salário. Onde que estão essas informações? No seu contra-cheque e na conta onde cai o teu salário. Então, a gente começa, num primeiro momento, um processo de investigação e não um processo de ação. Eu vou investigar antes de agir, eu vou dar nome aos bois. Dizer consignado 1, consignado 2, consignado 3, consignado 4, CDC salário 4, CDC veículo, renegociação massificada. Vou começar a dar nome para os bois. E aí você vai entender que não adianta você querer negociar a Renner antes de negociar seu consignado. Porque a Renner é mais fácil de negociar, se for para pensar, do que o consignado. Mas o que faz te dar mais resultado? Resolver os trem que desconta direto do seu salário ou resolver dívida pequenininha, só porque seu nome tá sujo. E aí é o que eu falo daquele erro de fazer sem processo. Então, comece por entender as dívidas que estão vinculadas ao seu salário e naquele banco que você tem conta salário. A gente vai começar por aí, ok? Depois que você fizer essa investigação, você já vai ter ali uma lista de coisas, né? Dali vai sair uma lista de coisas que você vai começar a investigar. Qual que é a taxa de juros desse contrato, quanto tempo que falta pagar. E aí é importante eu dizer para vocês que hoje eu estou trazendo aqui elementos desse processo, mas eu tenho um monte de aula aqui sobre como reduzir dívida de consignado, como reduzir dívida de cartão de crédito, então eu não vou entrar, tá? Eu não vou entrar aqui a fundo, tá?
no como reduzir a dívida, tá? Eu não vou entrar aqui a fundo nesse como reduzir a dívida, tem um monte de aula aqui onde eu falo sobre isso. Então, o objetivo aqui é a gente entender esses 3 passos práticos, principalmente para quem está chegando aqui agora, nunca viu uma aula minha, primeira vez que está me ouvindo falar, para que você consiga pegar um papel em branco, recomendo que você pegue uma folha de papel e comece a escrever quais são essas dívidas que estão aí pegando o teu salário, tá? Beleza, dito isso, a gente vai para um segundo ponto, que o endividado, tá? Lembra da moita que eu falei? Que o endividado entra atrás da moita da dívida? Ah, meu dinheiro não sobra porque eu tenho dívida, meu dinheiro não sobra porque eu tenho dívida. E aí a gente entra num segundo ponto que é revisão do padrão de vida e principalmente uma boa faxina financeira e da casa. E eu vou explicar isso para você. Então presta atenção. Se você quer começar a se livrar das dívidas, pagando por um valor até 3 vezes menor, começar a ver o dinheiro sobrar, você vai precisar se questionar sobre a estrutura da sua vida. Onde você mora, quais são os seus custos com telefonia, quais são os seus custos com supermercado, quais são os seus custos com compras, quais são os seus custos no cartão de crédito, o que tem nessa fatura de cartão de crédito que todo mês você parcela, o que tem na fatura desse cartão de crédito que todo mês você não tem dinheiro para pagar? O que tem nessa conta corrente que você entra sempre no cheque especial? E aí você vai precisar começar a questionar essa estrutura que você assumiu para sua vida. Você mora onde você deveria morar? Você tem o carro que você deveria ter? Ou será que você subiu um pouquinho além do que você deveria? Esse ano mesmo, eu vi que a minha conta de telefone estava um pouquinho além do que eu deveria. Teve lá a sua justificativa, porque foi pandemia, e aí não tinha, eu estava sem Wi-Fi na época, eu estava de mudança, foi um auê, eu fui lá e contratei um plano maior. E aí eu fiquei com esse plano durante 1 ano, porque era uma condição específica lá que tinha de ficar 1 ano. Cara, já cortou mais da metade agora. Por quê? Porque todo mês eu olho essa listinha aqui, extremamente simples, e me pergunto, tem algo que eu possa melhorar? Tem algo que eu possa melhorar? Dade, mas você não tem dívida e faz isso? Todo mundo que é educado financeiramente faz isso. Porque você trabalha tanto para ganhar o dinheiro, para você deixar ele no ralo, em assinatura de TV a cabo que você não assiste? Ah, Dade, mas isso aí não vai fazer meu dinheiro sobrar, será? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, cidade grande, eu moro no Rio de Janeiro agora, é uma diferença brutal de aluguel para 2 bairros. Uma diferença brutal. Você vai morar 3 quilômetros mais para frente e vai pagar metade do aluguel. Ou seja, do valor do imóvel também. E aí é muito engraçado, porque eu que morava lá em Cuiabá, lá é igual também. Mas aqui é uma distância pequena e o valor muda muito. Mas muda muito. Estou falando de Barra e Recreio aqui, tá? Para quem conhece o Rio de Janeiro. O aluguel na Barra é 2 vezes mais caro que no Recreio. Olhando assim de forma mais simplista, vamos colocar aqui. É muito difícil você achar na Barra um condomínio barato, um aluguel barato. Ou melhor, né? Às vezes você tem o mesmo imóvel com as mesmas características, às vezes até na mesma avenida, por exemplo, que é a Avenida das Américas, que é uma avenida principal aqui, e você vê que são 2 prédios, só que muda a localização. Muda a localização, por N situações. Aí você, às vezes, tem uma pessoa que está endividada morando num lugar que não pode morar. E aí, quando você entende isso, fica muito mais fácil de você começar a se questionar sobre cada gasto que acontece na sua vida. Então, assim, será que você está sendo eficiente lá no mercado? E aí eu tenho umas aulas que eu falo sobre orçamento aqui, eu tenho uma aula muito boa no YouTube sobre orçamento, onde eu passo em cada caixinha do orçamento. Mercado, onde eu passo no lazer, onde eu passo no iFood, onde eu passo na telefonia. E aí eu passo também na faxina da casa. Tá faltando dinheiro para pagar as contas? Dá uma olhada na tua casa. Será que você precisa ter 2 televisões? Será que você precisa ter um monte de coisa parada? Celular antigo, eletrodoméstico que você não usa, home theater, home theater, som, videogame, tantas coisas que podem ter aí, computador que você não usa mais, usa tudo no celular, no computador fica parado, nem encosta lá, roupa amontoando, caindo pela guarda-roupa porque você fica guardando a roupa, né? Vai doar, vai desapegar, vai fazer uma faxina na casa. Então, assim, quando eu falo dessa limpeza, normalmente o endividado entra atrás da moita. Não, mas Netflix não faz sobrar dinheiro. Faz a conta de R$29,90 por 12 meses, pra você ver quanto é que dá. Faz a conta, R$29,90 vezes 12.
né? Dá mais de 300 reais. E aí você fala, não tem dinheiro, dinheiro não sobra. O que será que você fazia com 300 reais a mais? Será que não dava para pagar uma conta a mais? Então aí você começa a olhar para os seus gastos saindo da moita da dívida. A dívida a gente falou no ponto 1. Agora você saiu da moita da dívida e começou a olhar para as escolhas que você fez, para as decisões financeiras que você tomou. E aí, quando eu falei sobre o erro que as pessoas cometem de não estabelecer um processo, de irem assim, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Eu falo isso e sim, eu tenho um método de acompanhamento, é uma Engenheiro Zero Dívida, onde os meus alunos são acompanhados, a gente tem lá a estrutura do método, passo a passo, material e suporte. Eu acompanho os meus alunos durante o processo deles, eu acompanho eles por um ano. E eu gosto sempre de falar do método Mais Engenheiro Zero Dívida, eu falo que eu gosto mais de falar dele quando ele não está aberto do que quando ele está aberto. Então agora meu método está fechado, não tem como comprar não, só agosto, vai abrir dia 16 de agosto, próxima turma. Só que, o que eu percebo é o seguinte, por que eu decidi vender um método para sair das dívidas, né? Para quem tem algum negócio aí, por que alguém decide vender roupa? Porque as pessoas precisam de roupa. Por que alguém decide vender cobertor? Porque faz frio e as pessoas precisam de cobertor. Por que você tem um método para sair das dívidas? Porque as pessoas precisam de um método para sair das dívidas. E o que eu quero dizer aqui de forma prática, né? Não precisa ser o meu, né? Não precisa ser o da Dade. Eu falo sempre para as pessoas que eu faço conteúdo gratuito para que as pessoas saibam que ela não precisa. Se ela não quiser contratar ninguém, ter ninguém para ajudar ela, ela pode fazer. A questão é quanto custa de tempo e dinheiro não saber o que fazer. E o que eu quero trazer aqui como terceiro passo para você? Para você pagar suas dívidas, para você conseguir ver o dinheiro sobrar, você vai precisar estabelecer minimamente dia, hora, que horário do dia você vai começar a resolver suas coisas, que horário do dia você vai sentar o popô na cadeira para fazer solicitação no saque, para fazer solicitação no Bacen, para pedir documento para o banco. Se for necessário ir no banco uma vez a cada 2 dias, que hora que você vai? Eu aqui no Mais Engenheiro Zero Dívida, ninguém fica indo no banco toda hora, não. A gente pede lá as coisas e o banco, se o banco não der, a gente já vai direto fazer reclamação no saque e no Bacen. Então, assim, você vai precisar de disciplina e constância para conseguir sair das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Não vai acontecer do dia para a noite. Não tem diquinha. Não tem uma coisinha que você faz. Não tem um textinho que você fala. É um processo que vai começar por atacar as dívidas, como eu falei, reeducar a sua educação, a sua vida financeira, reeducar a forma que você consome e junto com o ataque às dívidas, você vai equilibrando entre pagar a dívida e cuidar do mês, pagar a dívida e cuidar do mês. Então, o terceiro passo prático que eu vou te dar aqui é comece a separar um tempo no seu dia, igual você separa para fazer as suas refeições. Não importa se você come em 15 minutos. Eu lá no banco almoçava em 15 minutos quando eu era caixa lá, caixa, atendente ali. Caixa eu nunca fui, mas atendente ali da agência trabalhava das 11 às 4. O povo acha que bancário trabalha das 11 às 4. Não é verdade, não. Eu trabalhei 6 meses no horário bancário normal. Então, assim, eu tinha 15 minutos para o almoço. Eu percebo, como eu falei, que um erro muito comum é as pessoas fazerem as coisas sem processo. Elas não têm um processo, elas não sabem por que elas estão indo no banco. Tá indo no banco para quê? Tá, beleza, aceitei essa renegociação. E depois, o que vai mudar? E depois, o que vai fazer? E o orçamento? Vai usar planilha? Vai usar papel? E o salário? Vai deixar naquele banco ou vai fazer portabilidade? Ah, consegui a portabilidade do consignado. E qual que é a próxima dívida que você vai atacar? Ah, consegui quitar a dívida com a agiota. E qual que é a próxima? Então, eu recomendo que você olhe para o teu problema financeiro, para a tua situação financeira atual e encare isso como algo que vai levar um tempo para ser resolvido. Tal qual quando você coloca seu filho na escola e sabe que de fevereiro a novembro ele vai fazer a primeira série. De fevereiro a novembro ele vai fazer a segunda série. Que você entrou na faculdade e do ano tal ao ano tal você vai estar fazendo a faculdade. E a nossa geração perdeu um pouco essa noção de tempo e espaço. Acha que é assim, beleza, só ir lá no banco e negociar. Aí eu vou pagando de pouquinho.
E aí, o que vai acontecer na sua vida daqui 6 meses? Você tem um seguro para que, se você acontecer alguma coisa com você, você tenha uma proteção da sua vida, uma proteção da vida da sua família? Você tem plano de saúde? Não tem? O que você vai fazer para ganhar mais? Vai fazer renda extra? Não vai? Então, assim, a minha terceira recomendação aqui é: começa a marcar hora, data e tempo para você sair das dívidas. Porque a pergunta que eu tenho para você aqui agora é a seguinte, presta bastante atenção. Em quantos anos de idade você começou a ganhar dinheiro? Segunda pergunta, quantos anos você tem hoje? Se você não fizer nada, quanto tempo mais você vai ficar vivendo do jeito que você está vivendo? Eu gosto muito de fazer essa conta. No meu caso, eu acho que eu até despertei cedo. Eu comecei a ganhar dinheiro com 16 anos. Meu primeiro emprego. Aos 24 eu estava endividada, devendo mais de 100 mil reais. De parcelamento que eu fui fazendo. Aí eu falei, caraca, em 8 anos eu lambrequei a minha vida. Se eu não fizer nada, quanto tempo eu vou continuar assim? E foi quando eu precisei pedir dinheiro emprestado para comprar um remédio pro meu irmão. Precisei voltar a morar na casa da minha mãe. Que para mim foi voltar a morar para minha mãe era tipo andar para trás 5 vezes, porque eu tinha saído de casa com 20 anos de idade. E eu tive que passar por isso, que para mim foi um retrocesso terrível, uma humilhação, ter que pedir dinheiro pro meu irmão para comprar um remédio. Eu me senti humilhada, me senti cocô do cavalo do bandido vivendo aquilo, mas foi o que eu precisava. E aí eu quero te perguntar, o que está faltando para você decidir começar a fazer algo diferente? Sair do muro das lamentações e falar, caraca, a Dade me falou que eu preciso ter a hora marcada. E aí você começa a ter uma religião ali com tua relação com o dinheiro, começa a ter um horário para aquilo. E é isso. Então, recapitulando aqui agora para vocês, esses 3 passos, tá? Então, a primeira, sentar com o teu extrato bancário, com o teu contra-cheque ou lerite, sei o nome que você prefere dar aí, e começar a nomear as suas dívidas e para onde está indo o seu dinheiro. Para onde está indo o dinheiro que você rala o mês inteiro para ganhar? Responde essa pergunta para você assim que você desligar esse vídeo. Começa a dar nome para os bois, nome para cada dívida. Segundo, começa a olhar o que você está vivendo com o seu dinheiro. Onde você mora, quanto que você paga de assinatura, quanto é que você gasta no mercado, quais são as escolhas que você fez. Está morando onde você deveria morar? Tem como gastar menos? Tem como se adequar para que possa sair das dívidas mais rápido, para que possa organizar a vida financeira mais rápido? E aí, por fim, eu falei o terceiro, que é entender que isso é um processo. Você tem sempre 3 caminhos. Não é brinco, não. Falo isso aqui. O primeiro é, deixa a minha vida do jeito que está, isso não é minha prioridade agora. A segunda é, vou fazer vendo vídeo na internet. Tem um monte de vídeo na internet. Isso vai custar tempo e dinheiro. Eu sei disso porque eu meio que fui para esse caminho e nem tinha vídeo na internet. Fui lendo livro, fui fazendo o que eu achava que funcionava, o resultado aqui, paguei minha dívida 3 vezes mais caro do que ela realmente era, paguei 100 e poucos mil reais de dívida, sendo que eu poderia ter quitado tudo por 30 mil reais era o que eu verdadeiramente devia. Por isso que eu falo tanto aqui de pague suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Ou você tem como escolher alguém que vai te guiar por esse caminho. E a oportunidade aparece, você sabe que aparece. Cada dia mais tem pessoas que estão aí dispostas a te mostrar o caminho. Vai lá, investiga, vê se a pessoa tem resultado, vê se tem gente falando que funciona. Vai lá, vê de onde que saiu a empresa, quem que tá ensinando e escolhe uma metodologia. Pode ser paga ou pode ser gratuita. Eu recomendo que você procure o que vai fazer com que você resolva mais rápido o teu problema. Porque você não quer passar 4, 5 anos vivendo para pagar boleto. Eu tenho certeza disso, que você quer viver, que você tem sonhos aí, que as dívidas te roubaram, você tem coisas aí que você quer resolver. Super beijo para vocês.